E aí galera, beleza? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Eu sou o Bruno, aqui do canal do Aventuras na Estrada. Bom, pra quem não sabe, a gente tá preparando uma van para dar uma volta ao mundo, mas a gente ainda tá em casa, esperando a vacina do Covid. Enquanto a gente tá em casa, muita gente acaba perguntando pra gente sobre a nossa biblioteca, sobre quais são os livros que a gente tem, o que a gente não tem. Então o vídeo de hoje vai ser para satisfazer esse desejo. Nós vamos falar aqui da minha biblioteca, né? A nossa biblioteca, filmei, Mariana, essa é a nossa biblioteca. A gente tem aproximadamente 600 livros. A última vez que eu contei tinha um pouquinho a mais ou menos eu tinha 300 e a Mariana tinha 300, um pouquinho mais na verdade. Só que a gente está se desfazendo dela, a gente está se desfazendo de alguns títulos. Eu acho que deve ter uns 550 ainda aqui. Talvez a gente chegue em 500 antes de viajar, mas a biblioteca é uma coisa que a gente não abre mão, né? A gente não vai se desfazer da biblioteca quando for viajar. A gente vai guardar na casa da minha mãe, na casa do pai da Mariana, a gente ainda não sabe muito bem, mas a gente não vai se desfazer porque a gente tem alguns livros que são muito caros a nós, né? Caros de valor e caros de caro mesmo, né? De sentimento, de importância. Bom, vamos dar uma olhadinha então. Eu separei, a Ivy tá querendo brincar aqui no chão. Eu separei pra gente, né? As pessoas pedem pra saber quais são os livros que eu tenho, os livros que a Mariana tem, então a gente separou. Vou fazer um vídeo apresentando os meus livros, a Mariana vai fazer um vídeo apresentando os livros dela. Mas no primeiro momento eu quero apresentar pra vocês a minha biblioteca. Claro que eu não vou conseguir falar de tudo, né? A gente tem 2, 4, 6, 8, 10 cubas, né? Eu tenho 10 quadrados desse aqui. 2, 4, quadrados. 6, 8. A Mariana tem 9, 10 na verdade, né? Eu tenho 10, a Mariana tem 10. E aí aqui no centro, ó, dá uma olhadinha e mostra aí pra nós, Mariana. Aí aqui no centro a gente tem as coisinhas de Harry Potter, que são as coisinhas que eu e a Mariana gostamos, né? Então, do lado de cá fica o lado da Mariana, do lado de cá, aí querendo brincar, do lado de cá ficam as coisas do Bruno, e aí no meio, né, ficam as coisas do Harry Potter que nós dois gostamos, e aí nós investimos no Funko, nós investimos nas coisas. Bom, chega de lero-lero, deixa eu falar para vocês então sobre os meus livros. Quero apresentar para vocês aqui as minhas duas cubas, na parte central, tenho duas para baixo e duas para cima, que é essa parte, essa área central aqui. Que foi, Ivy? Que é essa área central aqui. Bom, vou comentar sobre os títulos, alguns para vocês, alguns acredito que vocês não vão gostar tanto assim. O primeiro livro que eu quero falar é esse aqui, da Marjane Satrapi, Persépolis. Esse livro aqui, ele é um livro muito legal, porque ele é um quadrinho, ó, mostra aí pra gente, Mariana. Ele é um quadrinho todo em preto e branco e ele é bem legal, né? O livro da Marjane Satrapi, ele conta a história da Revolução Iraniana de 1970. É um assunto bem complexo, bem longe da nossa realidade, mas ele é muito importante por uma questão bem simples. Longe da nossa realidade, difícil de a gente ver material sobre, e ele é em quadrinho. Ele conta a história da Marjane, né, que é a autora de quando ela era criança e aconteceu a Revolução. Para quem não lembra, a Revolução é aquela que obrigou as mulheres a usarem véu. Então ela sai do Irã no começo da guerra livre, né, e ela volta depois numa ditadura, e aí sendo obrigada a usar véu, e ela conta como que foi e tudo mais. Então esse livro, ele é bem legal e ele é bem simples, cara, um quadrinho bem simples de ser lido. Fica uma dica, muito bom. Tá? Outros dois livros, né, que eu trouxe pra gente aqui, que daí são livros mais para consulta. Eu nunca parei para ler, mais pra frente, eu nunca parei para ler esses dois livros de fato, porque eles são livros mais para consulta, ó. Eu comprei eles porque eles são bem diagramados e tudo mais. Eles são bem legais, ó, porque você, eu quero saber sobre tal filósofo, sobre tal político, e tudo mais. Ele é uma forma bem simples e bem prática. A própria capa dele, a própria contracapa dele, já vai mostrando que ele é um livro bem carregado de informação. Ele é um livro simples, né? Não tem grandes debates, é da Globo, né? Da Globo Livros. Ele não tem grandes debates, mas ele marca a ideia, né, de todo mundo. Eu acho que é bem legal por causa disso. Esse outro livro aqui, ele é um livro bem mais ou menos, não é um livro tão legal, não vale tanto a pena. Ele conta a história dos 3 maiores personagens, né, do período da Guerra Fria, aqueles que a gente chama de os 3 grandes, né, que é o Churchill, o Roosevelt e o Stalin, né, o Churchill, o Roosevelt e o Stalin. Eles eram os 3 maiores nomes da Guerra Fria, o líder, né, da Inglaterra, dos Estados Unidos e da União Soviética. Aqui mostra as reuniões deles, como que era, mas não é um livro legal se você não for um aficionado por esse momento,
pessoa que vai estudar especificamente esse período. Ele não é tão legal assim. Esse aqui eu acho que é um dos livros mais legais que eu já li na minha vida, né? É o livro do Leonardo da Vinci. E aí, esse livro, ó, deixa eu pegar uma obra que seja, uma pintura que seja mais famosa. Esse livro é uma biografia, né, do Walter Isaacson, né? O Walter Isaacson, ele é um biógrafo, ele escreve muito, muito, muito bem. E aí o Walter Isaacson, ele vai contando toda a vida que a gente conhece do Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci, deixa eu achar aqui uma pintura legal. O Leonardo da Vinci, ele é um personagem muito curioso na história, né? Um personagem muito que desperta muita curiosidade dos historiadores, porque ele deixou muita coisa vaga na vida dele, né? Tem muita lacuna na vida dele. E o Walter Isaacson fez um trabalho biográfico aqui primordial, um dos mais legais que eu já vi na minha vida, e ele deixa a gente muito curioso sobre o personagem. E esse livro aqui eu tenho um carinho especial por ele, porque era o livro que eu tava lendo quando a gente se mudou para essa casa aqui. Então eu vinha para cá, eu sentava aqui fora e aí ficavam os marceneiros, os montadores, e eu ficava aqui fora lendo meu livro, vinha, olhava, lia meu livro, vinha, eles tinham feito uma cagada, eu voltava, né? Esse aqui é o livro que é o livro da minha mudança, eu tava lendo antes. Ele é um livro longo, eu estava trabalhando bastante naquela época, então eu demorei um pouco para ler. Todo o período da mudança foi acompanhado desse livro aqui. Ele acho que é a melhor biografia que eu já li na minha vida, ele é muito, muito, muito bom. O livro que eu li esse ano no começo da quarentena, a sequência que eu li no começo da quarentena é essa aqui. Eu li 3 livros, 3 deles físicos, esses aqui, e esse último aqui eu já li no Kindle, que foi o presente que a Mariana me deu de aniversário desse ano de 2020. Esse livro aqui é uma coleção de história, muito antiga, muito antiga, do Hélio Gaspari, né? O Hélio Gaspari, ele é um jornalista, e aí ele escreveu, aqui tá fora de ordem, né? Ele escreveu uma sequência a partir dos diários, né? A partir de uma documentação histórica de um presidente da ditadura, não vou ficar dando tanto spoiler assim, e aí ele conta uma série de coisas que pra gente, na data do lançamento do livro, elas eram inéditas, né? Sobre, claro, o DOPS, sobre o funcionamento da ditadura, principalmente sobre as questões ligadas à tortura, ao desenvolvimento político, as questões políticas que a gente não tem acesso no período da ditadura. Ela é uma coleção primorosa, ela é uma leitura obrigatória. Na graduação a gente lê, mas a gente lê tipo capítulo, partes, e aí eu comprei na Black Friday, tem uns 5 anos já que eu comprei na Black Friday. Não foi na Bienal? Esses livros? Não, foi na Black Friday. Eu comprei eles na Black Friday e eu paguei incríveis R$3 cada um. Olha isso, R$3. Esse livro, eles custam em média R$60 cada um. Um meme. Eu paguei R$3 cada um. Comprei numa Black Friday na Amazon. Eu ainda acho que foi bug do site, mas me entregaram. Então são os 4 livros, esses são os tradicionais, tá? São os famosos. Tem um quinto livro, mas esse eu não tenho. O 5º livro, ele fala sobre a parte final da ditadura, ele veio nos anos 2000, esses aqui são da década de 90, 80, só que esse eu já não tenho. Quem tem são os jornalistas. As bibliotecas que aparecem na TV. Os jornalistas, quando eles dão entrevistas para televisão, ou agora na pandemia que estão de casa, sempre aparece essa coleção aqui, porque ela é realmente muito boa mesmo. Depois disso, eu tenho uma sequência. Lira Neto, ele é o melhor biógrafo que existe no Brasil. É o melhor biógrafo que existe no Brasil. E ele fez essa sequência de livros. Tá na ordem errada, peraí. Tá na ordem errada. 30, 45. Agora tá na ordem certa. Ele fez essa sequência de livros sobre o Getúlio Vargas. É um calhamaço, né? Só que é um livro que passa assim, ó, voando. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. O Lira Neto, ele é um escritor por excelência, ele é um biógrafo, ele é sensacional, maravilhoso. Todos os elogios o Lira Neto merece, né? E ele escreveu essa sequência mostrando, né, a passagem do tempo na vida do Vargas. Então, esse aqui, né, de 1882 até 1930, até o momento até o momento em que o Vargas chega ao poder. Esse livro aqui é um livro mais introdutório. Depois disso, a gente vai ter o número 2, que é o principal livro, que é o que as pessoas que não querem comprar a coleção acabam comprando, de 1930 a 1945. Esse aqui faz do Vargas o personagem que ele é. O Vargas, ele é um personagem amado e odiado. Fernando Henrique Cardoso, quando chegou ao poder, disse que acabou, era Vargas.
né? O presidente Lula também, quando chegou ao poder, falou que é o maior presidente da história do Brasil. Então o Vargas, ele é amado e odiado por muita gente. E aí, por fim, a gente tem esse aqui, que é o menor deles, ó, o mais fininho, o livro 3. E nesse livro aqui, o Vargas, ele tá contando, o Lira Neto, ele tá contando um pouquinho sobre o final da vida do Vargas, principalmente sobre o suicídio do Vargas, por causa do atentado da Toneleiros. É sensacional, ele destrincha. É hoje a melhor coleção que existe de Vargas no Brasil, tá? Depois disso, eu tenho esses dois calhamaços aqui que eu ainda não li. Esse aqui eu já tenho no Kindle, então eu vou ler muito possivelmente final desse ano, começo do ano que vem, né? Esse aqui eu não tenho no Kindle, provavelmente eu vou demorar mais algum tempo ainda para ler, talvez eu leia só na volta da Volta ao Mundo. Tá? Provavelmente eu não vou ler ele agora. São os diários, né? São dois livros bem grandes, são os diários do Fernando Henrique Cardoso, presidente do Brasil, enquanto ele foi presidente do Brasil, como que era e tudo mais. Como eu ainda não li, não posso contar para vocês muito, é da Companhia das Letras esse livro. Bom, saindo um pouco do presente, indo mais pro passado, eu tenho esses dois livros, esses aqui eu comprei com a Mariana, a gente comprou numa Bienal. Esse aqui eu paguei R$60, 60 e pouquinho, não me deram desconto lá na Bienal. E aí esse aqui também, acabei comprando na Bienal, esse aqui eu acho que eu paguei 50 e pouco. Esse livro aqui, não, esses livros foram os livros que me deram vontade de viajar para Roma no ano passado. Tá, foram por causa desses livros que a gente acabou comprando a passagem aérea pra lá. Foi por minha causa. Esse livro aqui é maravilhoso, é sensacional. Ele é o melhor livro de Roma que eu já li na minha vida, tá? Por isso que eu comecei com essa Cuba, os livros mais legais elas estão ali. Conta tudo de Roma, o dia a dia de Roma, como que era ser um cidadão romano, como que era a vivência de Roma, como que era estar em Roma, como que era, sei lá, trabalhar, comer, andar, ir pra escola, essas coisas. Esse livro ele é maravilhoso. Conta um pouco sobre os senadores, um pouco sobre os Césares e tudo mais. Aí eu acabei esse livro aqui, li outro, tava super empolgado pra Roma e acabei lendo esse aqui. Esse livro, ele não é tão legal, tá? Esse livro eu achei chatinho, mas eu acho que é porque eu acabei lendo depois desse aqui, que é maravilhoso. Esse aqui ele é sobre a história dos conquistadores de Roma. Eu acho que ele vai pegar 10 ou 12 generais, alguma coisa assim, e ele vai narrar. Ele vai contar sobre como que eles fizeram guerras e tudo mais. É um livro principalmente sobre a história das guerras, então acabou que não me interessou muito, porque não me interessa muito um livro que fica falando de grandes generais e como eles eram maravilhosos em fazer guerra. Não me interessa tanto assim. Depois disso, a gente tem esse livro aqui que eu nunca li. Esse é um livro que eu tenho desde a época da graduação, porque ele é um livro mais de consulta. Ah, eu quero saber tal tema, como que era ser gente em tal época, como que era ser gente em tal época. Então esse é um livro que não é para ser lido por enquanto. Eu acho que eu não estou preparado para ele ainda. Ele é um livro muito denso, ele é mais para consulta, então vamos pular. Depois disso, mais um do Walter Isaacson. Eu acho que esse é o livro mais legal para quem quer começar a ler. Tá? Para quem quer começar a ler, eu já recomendei ele para alguns alunos que não têm o hábito de leitura e que querem começar a ler. Primeiro porque o Steve Jobs ele é uma pessoa muito curiosa, tá? Muito curiosa. É muito legal de ler sobre o Steve Jobs. Segundo que essa é a biografia mais completa. O Walter Isaacson começou a escrever a biografia do Steve Jobs quando o Steve Jobs ainda estava vivo. Então tem algumas trocas de e-mail com o Steve Jobs, ele tem acesso ao arquivo pessoal do Steve Jobs com fotografias da vida dele, da privacidade dele, da vida íntima dele, da vida profissional dele, que poucas pessoas vão ter, pouca gente acaba tendo acesso. Tá? Então esse livro aqui ele é muito legal, eu recomendo ele muito para quem quer começar a ler e não tem o hábito de ler, porque o Steve Jobs ele é do presente, né? A gente fala muito dele, as pessoas são curiosas, então eu acho que, porra, vale, é muito bom. Tá? Bom, o outro livro, que eu já tenho há um tempo, já tenho uns 2 anos esse livro, porque ele é um calhamaço, ele é gigantesco. Eu comprei ele num sebo aqui em Floripa, eu acho que eu paguei R$30, R$20. Ele tá bem amarelado, se vocês forem dar uma olhadinha. Ele é um livro do Churchill, não é a biografia do Churchill, é as memórias do Churchill no período da Segunda Guerra Mundial. Então ele vai narrar no livro como que era, como que não era, as táticas de guerra, como que a Alemanha estava se preparando para a guerra, como que o Reino Unido, ó, tem alguns recortes de jornal e tudo mais, como que o Reino Unido estava se preparando para a guerra, como que eles fizeram tratados de paz e principalmente como que eles venceram a Alemanha.
Esse é um livro que narra como que o Reino Unido, né, a Grã-Bretanha e a União Soviética juntas fizeram para vencer a Alemanha nazista naquele período. Ele é um livro sensacional. Depois disso a gente já entra nos livros que são menores. Darcy Ribeiro, ele é um clássico brasileiro, ele conta sobre a história da formação do Brasil. Eu li esse livro junto, né, terminei de ler esse livro, acabei lendo esse outro aqui, Assim se pariu o Brasil. Ele é um português, Portugal mesmo, e ele conta um pouco sobre a história da colonização do Brasil no começo. Darcy Ribeiro é a mesma coisa, conta a história da colonização do Brasil desde o começo. Só que esse aqui é um livro mais paradidático, mais para quem está começando a ler. Esse aqui ele está analisando sobre o povo brasileiro mesmo. Esse livro aqui é muito bom, ele é um clássico. Depois disso, a gente tem o finado Paulo Henrique Amorim, falando sobre o quarto poder, né? Todo mundo já deve ter conhecido a teoria dos três poderes, né? Legislativo, Executivo e Judiciário. O Paulo Henrique Amorim fala que existe um quarto poder que ninguém fala, que é mais poderoso até do que os outros três poderes, que é a imprensa. Ele vai falar sobre as relações da TV Globo, as relações da TV Record, principalmente na consolidação do Brasil, no início da ditadura. Esse livro aqui ele é um livro, eu acho que eu li ele em 2 noites. Né? Eu sentei e li metade, depois sentei e li a outra metade, porque o Paulo Henrique Amorim escreve muito bem. É um livro muito, muito, muito bom mesmo. Tá? Bom, livros... Agora pra gente ir fechando a nossa biblioteca. Palmério Dória, O Príncipe da Privataria, é um livro legalzinho, mas ele dá uma tristeza porque mostra como que o Brasil foi sendo saqueado ao longo da década de 90, né, como as empresas de grande capital vieram aqui e levaram o Brasil. Então ele é legal. Esse livro aqui eu tava lendo quando a Mariana tava fazendo a entrevista de emprego lá para entrar no cursinho do Gabaritei. Então esse livro rola uma... Gabaritei? Rola uma memória afetiva e tal sobre isso aqui. Fechou. Aí, depois... Eu sou viciado em Narcos, acho sensacional. E sou viciado em Pablo Escobar. Esse livro aqui eu tava lendo quando eu conheci a Mariana. Esse livro aqui. Esse livro é muito bom. Ele é escrito pelo filho do Pablo Escobar. Ele vai narrando e vai contando como que era a percepção dele das coisas erradas que o pai dele fazia e como o pai dele acabava protegendo ele. Como ele teve uma infância normal e como ele não percebeu durante muito tempo que o pai dele era o que o pai dele era. Por fim, Collor Presidente, a história do presidente Collor, né? É cômica, o livro é cômico, né? O Marco Antônio Villa ele escreve muito bem, o Marco Antônio Villa ele se destaca como um dos principais críticos do governo do PT nos últimos anos. E ele escreve muito bem, ele é muito didático, ele vai narrando e contando a história de como o Collor subiu e caiu de forma muito rápida. Pra gente ir fechando então, né? Pra gente ir fechando esse vídeo, quero separar aqui os últimos 2 livros dos 3 que a gente vai falar. Os Arquivos Secretos do Snowden são são contos de como o Snowden vazou toda a documentação da NSA e tudo mais. Porque até então, quando a gente falava aqui dos Estados Unidos e vigiava a gente, as pessoas só faltavam dar chapéu de alumínio pra gente, né? Agora não, agora tá provado, né, como que a NSA funciona. E aí, mais um livro de quadrinhos. Esse aqui é um clássico, esse livro aqui, ele é sensacional. Ele é um clássico. Ele é muito, muito, muito famoso, esse livro aqui. Ele é da década de 80, 90, alguma coisa assim. O Maus, ele é um escritor e ele fez um quadrinho bem carregado de informação, bem carregado, contando como que o pai dele, o avô dele, sobreviveu ao campo de concentração. Então, ele faz todo mundo com face de animal, porco, rato, cavalo, né, os guardas nazistas eram porcos e tudo mais. E ele vai contando sobre como que eram a vida dos refugiados, né, a vida dos prisioneiros ali nos campos de concentração. Maus, ele é um livro sensacional. Tá? E aí, para a gente fechar então, pode chegar um pouquinho mais perto aqui, Mariana. Eu não vou nem tirar esses aqui porque eles são meio fininhos. Ó. História da Vida Privada nunca li, então a gente não vai falar agora. As primeiras cartas do Brasil contando sobre a história de colonização do Brasil. Né? O livro da Sociologia é livro de consulta, eu ainda não li. Historiadores pela Democracia é um livro contando sobre como que foi dado o golpe que derrubou o presidente Dilma no Brasil. E por fim, Os Gregos Acreditavam em Seu Mito.
é um livro que narra e conta pra gente se é verdade, se os gregos acreditavam ou não nos seus deuses, né? Todo mundo sempre pergunta isso. Beleza? Gente, eu espero que vocês tenham gostado, né? O vídeo vai ficar aí em torno de 18 e 19 minutos. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente mostrou então a primeira cuba. Na semana que vem vai vir o vídeo da Mariana. A Mariana vai falar sobre, ela vai escolher uma cuba dela também, ela vai contar, né, os livros dela. A Mariana tem bastante livro de literatura. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu mostre mais, comente. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar esse vídeo. Um forte abraço para todo mundo. A gente se vê por aí.